coisas aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça para baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram com a hashtag Saberes em Casa. A gente se vê! Olá, educandos e educandas da EJA do ciclo 1. Como vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos e todas muito bem. Me contem, vocês já estão vacinados, vacinadas? Bom, quem ainda não tomou, rapidinho, já vai conseguir se imunizar. E me contem também como é que foi falar sobre o que vocês consideram como trabalho infantil. A gente falou bastante sobre esse assunto nos programas anteriores, né? Então, não esquece, compartilha com a gente o que vocês responderam aí quanto a esse assunto. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto também muito importante para todos nós. A desigualdade social. É isso mesmo. A desigualdade social, a qual a sua origem remonta desde os primórdios da humanidade, lá atrás. Mas afinal, o que é a desigualdade social? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A desigualdade existe em todos os países, porque ela está contida nas relações sociais. Infelizmente, ela acaba determinando um lugar aos diferentes, sendo por questões de gênero, cor, né, raça, crença, grupo social ao qual pertencem, entre outros. Essa forma de desigualdade, ela limita a inserção das pessoas em outros grupos, quer dizer, limita as oportunidades e limita também o acesso aos direitos básicos. É isso mesmo, como educação, saúde, trabalho, habitação, transporte, locomoção. Então, é claro, observarmos que há outros grupos de classes sociais e econômicas mais favorecidas, onde os seus membros têm acesso, né, às boas escolas, boas faculdades, né, e consequentemente a oportunidade de conseguir melhores empregos, não é verdade? Na verdade, é como se fosse uma bolha social onde se mantém os seus privilégios, né, num círculo restrito, relacionando-se social e economicamente entre as gerações. E vocês sabem me dizer como é que ficam aqueles que estão à margem, né, fora dessa bolha social? Como que essas pessoas ficam? Bom, essas são as pessoas marginalizadas que sofrem diretamente os efeitos, né, de estarem fora disso. Não há oportunidades concedidas na vida, quer dizer, de estudo, né, de educação, de preparação profissional. Então acaba tudo se tornando muito mais difícil de se conquistar. E vocês sabem por quê que fica muito mais difícil? Porque é mais difícil para uma família pobre ter uma excelente educação, né, instrução. Sendo assim, a grande maioria é destinada a certos empregos sem grande prestígio social e com baixa remuneração. E se mantendo assim naquela classe social da onde veio, né? Eu vou apresentar para vocês agora um gráfico, tá? Quero que vocês deem uma boa olhada aí no gráfico. Esse daí é um gráfico, tá? Que mostra aí na vertical a classificação das classes e na horizontal, ali embaixo, vai mostrar a porcentagem da população. Esse aí é o critério de classificação econômica no Brasil, tá? Para que é? Ele é um instrumento usado para diferenciar a população e classificá-la em classes, né? Que, como vocês podem ver aí, vai de A1 a E. Vocês conseguem verificar aí no cantinho? Como eu falei para vocês ali na horizontal. Então, A1 é a classe mais alta e E é a classe mais baixa, né? A classificação completinha, vindo de cima, é A1, A2, B, C, D e E. Vocês conseguem ver? Percebam que na parte de baixo o gráfico traz a porcentagem da população, né? E as barras azuis que vocês estão vendo aí no gráfico representam essa porcentagem em cada letra. Vocês conseguem perceber? Aí dessa forma vão mostrando a quantidade em porcentagem, né, da população em cada classe.
Então, o que, que a gente pode verificar aí com o gráfico? O que, que vocês conseguem enxergar? Então, a gente pode verificar, por exemplo, qual a classe, né? Qual que é a letra que tem a menor porcentagem que vocês conseguem perceber? É a letra A1, não é isso? Conseguem ver? E qual que seria a classe ou a letra com a maior quantidade, com a maior porcentagem? O que, que vocês acham? É a letra C, não é mesmo? Vocês conseguem perceber? Assim que a gente pode, então, fazer a análise de todo o gráfico, né? Vendo todas as letras, todas as barrinhas azuis aí, analisando o gráfico. Então, aí eu vou perguntar para vocês. Como é que vocês representariam essas classificações no gráfico aí? Quer dizer, o que eu estou perguntando? Analisando o gráfico aí, quais as letras seriam consideradas a classe baixa? Quais letras seriam consideradas a classe média? E quais as letras a classe baixa? Tá? O que vocês acham? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Deem uma olhada no gráfico mais uma vez. Analisem o gráfico e pensem aí como é que a gente faria essa divisão aí entre as classes alta, média e classe baixa. A1 e A2, então, lá em cima, classe alta. B e C, classe média. D e E seria a classe baixa. Deu para fazer aí a análise da tabela? Então, por essa razão aí, a meritocracia é visível esporadicamente. Não tem como comparar as oportunidades entre as classes, se a gente for pensar, né? Sendo quase que inexistente o princípio do direito, que prega em tratar a todos e a todas com igualdade. O que a gente pode perceber é que se tratam igualmente os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, com o intuito de reconhecer como a força das vivências, dos locais de origem e da vida social tendem a se manter os mesmos por décadas. Então, é bem difícil romper essa bolha, né, que eu estava falando ali em cima, mas não é impossível, tá? Porque já presenciamos várias histórias de superação, como vocês, por exemplo, né, voltando aí a estudar, é um exemplo disso. Essa atitude de vocês é um ato de resistência, que só vocês que viveram isso sabem como foi, ó, suado chegar até aqui. Então vocês topam ir mais um pouquinho além nesse assunto, né? Vamos falar mais algumas coisinhas aí. Como é que será que surge, então, a desigualdade social? Então a gente pode, talvez, falar que é através da grande concentração de dinheiro para poucos e a má distribuição de renda desse dinheiro para a população em geral, né? Causas possíveis, então, né, da desigualdade social, como eu acabei de falar agora, essa má distribuição de renda aí, fica como um ponto importante. E também, assim, não tem políticas públicas eficientes que atendam, né, aqueles que mais precisam. Lógica de mercado, quer dizer, quanto mais lucro, melhor. A falta de investimentos nas áreas sociais, saúde, educação e cultura para as populações mais carentes, tá? E a falta de oportunidade em obter empregos. Também são pontos bem importantes. Agora, mais uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Nas grandes cidades, quais são as desigualdades que vocês percebem? Aí no entorno de vocês, o que vocês percebem como desigualdade? Bom, as grandes cidades são comuns, né? Problemas como violência, o crescimento desordenado, quer dizer, o inchaço das cidades, moradias em lugares inadequados, hospitais superlotados, transporte coletivo insuficiente, né, para a demanda, os diversos tipos de poluição, produção de lixo, a educação de baixa qualidade, né, então essas desigualdades sociais imensas que a gente consegue enxergar nas grandes cidades. Eu acredito que vocês também já perceberam algumas delas, né. Nós falamos um pouco também, em alguns programas anteriores, sobre cidadania. Vocês se lembram? Se vocês se lembram, o que é cidadania?
Ela pode ser definida como respeito, exercício dos direitos civis, lembra que a gente falou? Civis, sociais e políticos que constam na Constituição. E baseado em tudo que a gente está falando hoje aí no nosso programa, vocês já ouviram falar com certeza. Sabem o que é a inclusão social? Eu acho que vocês já ouviram e devem conseguir discorrer alguma coisa sobre isso. Mas ela é parte do princípio que a gente deve respeitar a diversidade quanto a condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos indivíduos. Agora, será que isso realmente acontece? Será? Existe o respeito a todos, crianças, jovens, adultos, índios, imigrantes, idosos, grupos LGBTQIA+, e o mesmo tratamento entre ricos e pobres? Bom, eu vou contar para vocês que eu fiz um curso há muitos anos sobre africanidades. Entre todas as coisas que eu aprendi dentro desse curso, uma bem importante foi que algumas pessoas têm necessidade de classificar tudo, sabe? Inclusive as pessoas. Mas ao meu ver, já que a gente tem que nos classificar através de raças, por exemplo, por que todos nós não pertencemos à mesma? Porque de fato a gente pertence à mesma, né? A raça humana, não é? Que somos todos nós. Vocês concordam comigo? O que vocês pensam a esse respeito? Muitas reflexões hoje, né? Mas e aí, preparados para a nossa proposta de atividade de hoje? Bom, falando sobre desigualdade social, né? Quando você escuta essa expressão, desigualdade social, você sabe explicar então o que quer dizer depois do que a gente conversou hoje e também você pode vir a pesquisar aí? O desafio de hoje é exatamente esse. Pesquise junto com o seu professor ou a sua professora ou qualquer outra pessoa, né? Se vocês ainda estiverem em aulas remotas, o que quer dizer desigualdade social? Depois de realizar a pesquisa, faça uma lista de situações de desigualdades sociais que você observa no seu bairro, né, no entorno da sua escola ou até no caminho para o trabalho. Essa lista pode ser produzida coletivamente. Registre através de fotografias essas desigualdades que você observa. E não se esqueçam de refletir juntos e juntas, e com a mediação do professor ou da professora também, quais as ações podem ser desenvolvidas para tentar amenizar essas desigualdades. Para refletir mais um pouco, né? E claro, vocês podem produzir um filme, um curta-metragem, se vocês quiserem também, aí falando sobre essa desigualdade e compartilhar com a gente. Vocês podem compartilhar nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa, ou se preferir, quiser solicitar ajuda ou vocês mesmos enviarem pra gente através do e-mail ejadoep@guarulhos.sp.gov.br. E lembre-se que se vocês quiserem também podem realizar a atividade proposta com o auxílio de um colega aí, um amigo, uma amiga ou familiar. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. No próximo programa a gente se encontra. Obrigada pela companhia e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.